Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente tá aqui no stand do Bradesco e eu de longe vi esse moço aqui do meu lado. O cara tá com uma feição maravilhosa, tá bonitão, tá tranquilo, de chapéu. Paulo Herman. Eu falei, Paulo, vamos, se dançou, vai ter que conversar comigo um pouquinho. Tudo bem, cara? Tudo bem, sempre um prazer, Carlão, falar contigo. E como você mesmo falou, né, onde você está, o evento é bom, né? E eu tô surpreso porque fazia 2 anos que eu não vim à feira e é impressionante como ela cresceu, como ela se expandiu, como ela se diversificou e se profissionalizou também. Tem oportunidades de melhoria, até porque a quantidade de pessoas que visita é muito grande, mas eu vejo com grata satisfação a evolução desta feira, que é a Feira do Agronegócio do Sul do Brasil. Pois é, a feira é excelente, maravilhosa. Eu falo assim, eu perdi a conta de quanto tempo, porque depois que eu vim a primeira vez aqui, eu nunca mais faltei, viu, rapaz? Aqui ela é uma feira, ela não é a temática só de máquinas, sim. Ela tem a questão da máquina, tem a questão da pequena propriedade, tem as cooperativas, tem um pavilhão internacional, tem a visitação nos finais de semana do público urbano, que eu acho que é extremamente importante para que eles tenham contato com o agro, tem a visitação de crianças de colégios na terça e quarta-feira, enfim, é uma feira que vai além da venda, é uma feira que mostra a cultura, mostra a importância do agro, mostra a pujança de uma região. Sua carreira de palestrante, tem sido de catequizador do agro, tá de vento em popa. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, além de falar também do hospital, enfim, como é que anda a sua vida? Olha, Carlão, eu acho assim, para você chegar ao céu, ao paraíso, você tem que passar pelo purgatório. Então, esses meus 40 anos de purgatório, de empresa, de mundo corporativo, ficou para trás. Acho que tem um legado interessante, vi uma evolução, participei da evolução do agro, mas agora é hora de assumir um outro papel. O papel que eu me auto-intitulei embaixador do agro. Escuta, esse negócio é o seguinte, eu sempre digo que o agro, muitas vezes, a gente é meio que, a gente sofre de uma síndrome, às vezes, do patinho feio do negócio, mas eu acho que o consumidor, enfim, de forma geral, o agro é muito bem avaliado, não é não? Exato, a pesquisa Percepções sobre o Agro que pensa o brasileiro nos trouxe muito boas informações, Carlão. Vou compartilhar 3 aqui com você. A primeira é que 7 a cada 10 brasileiros têm uma posição positiva em relação ao agro. A segunda é que o agro é o segundo setor mais admirado pelo brasileiro. Olha aí. E a terceira informação é muito mais um sinal de alerta. Eu disse que 7 a cada 10 é favorável, mas 30% é desfavorável, declarado desfavorável. E o sinal de alerta é que 51% destes 30% são jovens entre 15 e 29 anos. Ou seja, nós precisamos fazer um trabalho agora, porque daqui a uma década esses jovens serão líderes e hoje se declaram desfavoráveis ao setor que é a locomotiva do país. Pois é, agora, pegando todo esse balaio aí que você acabou de falar, vocês lá fizeram um trabalhão, eu estive lá em São Paulo no lançamento, fizeram um trabalhão gigante, né, de pesquisa, enfim, um trabalho de planejamento gigantesco para criar o projeto Marca Agro do Brasil. Eu estive lá no lançamento e eu acho que é uma oportunidade aqui de você trazer para a gente em que estágio que está esse projeto, porque é um estágio, assim, é um projeto
passou da hora, mais que necessário. Então, queria que você me atualizasse como é que anda isso. Claro, sem dúvida. Bom, a pesquisa Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro, nos deu as bases para que a gente começasse a trabalhar e estruturar o projeto Marca Agro do Brasil. E em janeiro deste ano, nós constituímos 10 conselhos. 10 conselhos que começaram a trabalhar no planejamento deste projeto. Até porque a intenção é ouvirmos experiências e pensamentos multidisciplinares, vamos dizer assim. Então nós temos 10 conselhos, um deles, inclusive, nós temos Roberto Rodrigues, Chico Graziano, Marcos Fava Neves, o próprio Tejon. E nos últimos meses nós temos trabalhado no planejamento. Finalizaremos nas próximas 2 ou 3 semanas esse planejamento e começaremos a apresentação para a captação de recursos. A ideia é que o projeto seja implantado no primeiro semestre de 2024. Esta é a intenção e tudo está caminhando para isso. Olhando assim em retrospectiva, nós estamos falando do Bradesco. O Bradesco é o grande o banco privado, o maior financiador do agronegócio brasileiro. Eu acho que isso nunca é demais a gente lembrar disso, né, Roberto? Bom, Carlão, a gente, vou completar 5 anos na função atual. E o Bradesco, de verdade, nesse segmento de médios, grandes produtores, a gente tem uma participação muito relevante. A gente avançou também agora na agricultura familiar, né? A gente tem uma carteira que está crescendo na agricultura familiar, a gente está atendendo, seja custeio agropecuário, seja custeio agrícola. Ainda é um tema de seguro mais complicado, mas enfim, a gente está conseguindo avançar. Daqui a pouco a gente chega numa carteira já robusta de agricultura familiar. E o atacado, o Bradesco tem um banco de atacado, que é o BBI, que também está organizado para atender as agroindústrias, enfim, seja pequenas agroindústrias e as grandes agroindústrias que tem, né, o setor de proteína, o setor de soja, enfim, seja o setor de cana-de-açúcar, que a gente chama açúcar-alcooleiro. Então a gente está organizado para atender todos os perfis de produtor rural e também as grandes empresas que estão inseridas no agronegócio. Então, acho que a gente faz uma atuação, né, para todos os setores, por isso que a gente tem muita representatividade no financiamento do setor do agronegócio. Eu acho sempre importante falar, e nós estamos aqui numa feira onde daqui a pouco vem aí uma parte da diretoria executiva do banco, que eu acho que nunca é demais falar, eles estão aqui, eu acho que esse trabalho que você tem feito, eu digo que embaixador do agronegócio, é você que é o embaixador do agronegócio dentro do Bradesco, e eu acho que isso cada vez mais é reconhecido pela diretoria executiva do banco, tanto que a gente está recebendo aqui um vice-presidente do banco, recebendo um vice-presidente do conselho, e eu queria que você falasse desta lógica, né? É a lógica de que realmente não é um discurso, e sim uma prática dentro do banco, né? O Rocha, que é o nosso vice-presidente, né? José Ramos Rocha Neto, ele é um grande incentivador do agronegócio. Então, o Rocha esteve presente em várias feiras agrícolas, né, feiras agropecuárias, e ele sempre convida uma parte da diretoria executiva do banco para nos acompanhar. Né, porque eu acho que é importante os nossos executivos, né, saírem da matriz do banco e conhecerem a realidade do agro. E as feiras agropecuárias hoje mostram claramente a pujança do agronegócio. Né, a feira aqui no final de semana passou de 200 mil visitantes, enfim. Queridos, obrigado, viu, pela presença. Eu chamo de Bastiega, viu? É assim que o povo te chama? Perfeito, é isso aí, cara. Maravilha. Ô, Victor, você a turma chama mais de Victor ou chama de Bastiega? Como é que é? A pedido do meu primo que a gente conta essa história já, me chamou de Victor aqui no ar. Maravilha. Ó, então deixa eu já começar por aí, porque é uma curiosidade. Antes de começar, eu queria mandar um abraço para a Sheila e para o Fábio, a Sheila Bastiega, que eu entrevistei, conheci lá na Expo Forest, eu fiquei fã dela
top, faz um trabalho maravilhoso. Até fiz umas fotos, uns vídeos, mandei pro Bachega. Falei, ô Bachega, seus primos, tá todo mundo aqui. Eles são ali de Mumbuca, região ali. Pensa num povo da prateleira de cima. Eu vi lá, eu vi você o vídeo, acompanhou, muito né? bom, muito bom. Um abraço para o pessoal da Bachega, né? Pois é, pessoal. Excelente trabalho lá e parabéns aí pela empresa. Top de linha. Bom, gente, vocês já viram que aqui, ó, o nome dos primos aqui, os nomes... Vamos começar falando disso. Escuta, como é que é? Quem que vai contar, desvendar esse mistério? Afinal, vocês são primos? Como é que é? Conta, primo. Conta você. Foi engraçado essa história mesmo, Carnal. Eu atendia as grandes contas do agro, assim, as grandes cooperativas, ia nas feiras, em razão de clientes, enfim, e conhecia o até então Rinaldo. Sabia do sobrenome, mas era novidade para mim não conhecer ele pessoalmente. Numa feira, a gente voltando da Agroleite. Encontramos sem querer num restaurante na estrada, batemos um papo, enfim, eu fiquei com aquilo intrigado. Voltei pro escritório, em Curitiba naquele momento, e fui pesquisar. Eu lembro que minha família tinha feito um livro recente, falei, pô, pra que tem esse livro em casa? Vou pesquisar. Entendi. Tava meu primo lá. É um primo distante e descobrimos que é primo de verdade. Que maravilha, gente. Ô, gente, vocês viram aí, vocês acompanharam a entrevista que eu fiz com o Roberto França, que é o diretor de agronegócio do Bradesco. Até falando com o Roberto aqui, a gente tá indo 4 anos desse estúdio Bradesco Fala Carlão. Nasceu aqui em 2019, antes da pandemia. Aí teve a pandemia e tal, paramos. Ano passado voltamos. Esse ano nós estamos, então, indo pro 3º ano do estúdio Bradesco Fala Carlão, e eu estava falando com o Roberto, e o Roberto me explicando, falando um pouquinho, recapitulando sobre o tema do agronegócio. O Bradesco é o maior financiador do agro brasileiro, o maior financiador privado do agronegócio. Então ele estava me explicando, não, Carlão, eu estava falando, a gente atende muito dentro da porteira e tal. Ele falou, não, é dentro da porteira, mas fora da porteira também, ou seja, é todo o agronegócio. E esses dois, o Roberto estava explicando isso, mas eu já soube o seguinte, os dois que tocam essa história de verdade, que transforma isso tudo que o Roberto falou na prática, está aqui. Eles são os dois gerentes departamentais lá do Departamento de Agronegócio do banco. Agora vou começar por você, o Bachega, explica para mim como é que é essa divisão de vocês aí. Bacana. Carlão, dentro da diretoria de agronegócio, né, a gente tem algumas frentes e a gente sentiu necessidade no passado de fazer o quê? Atendimentos especializados para que a gente pudesse dar assessoria para o nosso time da ponta. Então, os nossos gerentes, os RMs do corporate, para que a gente pudesse o quê? Ter uma equipe especializada falando de agronegócio. O agro ele é um segmento que ele tem as suas diferenças, né? Ele tem uma complexidade, você precisa entender, você precisa estar ali no dia a dia. E dentro disso nós criamos algumas estruturas dentro da matriz, e eu fico com toda a parte que a gente dá suporte ao nosso banco de rede, ao nosso banco de varejo, ao time do Prime, né, com essa assessoria no dia a dia, para que o nosso gerente consiga ofertar o melhor produto, tenha o melhor serviço para aquele produtor rural que está dentro da porteira. Entendi. Tá. E o Vitor, ele está onde? Ele está olhando exatamente as empresas, a agroindústria, as cooperativas, os frigoríficos, isso tudo está com o Vitor, que normalmente a gente fala que está depois da porteira. Tá. Então, essa é um pouco dessa divisão, mas a gente realizando o mesmo trabalho. Bacana. Gente, ó, estamos esgotados aqui. Obrigado, viu, querido? Valeu, show de bola. Obrigado. Eu Obrigado, falei amigo. com os dois primos aqui, o Rinaldo Bachega e o Victor Bachega. Eles são primos, gente. Você vai mostrar esse livro pra mim, que eu fiquei curioso aqui. Vou te mandar um exemplar. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. A gente se vê, certeza, no nosso próximo programa. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.